Olá, pessoal. Todo mundo tem me perguntado muito sobre como nós podemos elaborar um planejamento efetivo e realmente que as crianças possam aprender nas aulas de matemática, ou melhor, nas aulas de boa temática. Então, eu trouxe para vocês algumas dicas de unidades temáticas que não podem faltar no seu planejamento. Isso é essencial, até mesmo porque nós temos quanto base, né, a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Então, a gente tem que contemplar todas essas unidades temáticas, mas também não deixar de trabalhar com aspectos muito importantes. Então, eu trouxe para vocês algumas dicas para você organizar. Primeiro, veja quantas aulas são disponíveis, né? Disponíveis, eu vou colocar entre aspas, que estão estabelecidas para a sua série, para o ano que você dá aula. Então, tem escolas que contemplam 7 aulas de matemática, tem escolas que contemplam 8 aulas, e aí precisa ver o regimento da sua cidade, da sua escola, se é uma escola pública, se é uma escola particular, então há algumas diferenças aí. Eu vou colocar quanto base por volta de 8 aulas semanais para nós trabalharmos com matemática. Então, nós temos, dentro da BNCC, 6 unidades temáticas. Se você tem 8 aulas, como é que a gente pode contemplar para que todas essas unidades temáticas estejam dentro, de acordo com a BNCC, e que você possa trabalhar com as crianças? O maior problema que a gente tem dentro das aulas de matemática é a corrida contra o tempo. Então, eu vou dar um grande exemplo. Eu tenho que vou citar aqui, por exemplo, o 5º ano. Eu estou trabalhando com o 5º ano com frações. Aí, na semana seguinte, eu não tive tempo de fixar isso com o meu aluno e já entro com porcentagem. Daqui a pouco, na semana posterior, eu trabalho com numerais decimais. Então, percebam, gente, isso a neurociência traz com muita efetividade, que eu preciso, sim, retomar os conteúdos o tempo todo. As nossas crianças precisam ter letramento matemático. E o que é esse letramento matemático? Eu compreender um enunciado, buscar na minha memória de trabalho se eu já fiz algo semelhante, e aí fazer as correlações. Percebam a importância. Muitas pessoas falam assim, eu vou trabalhar com exercícios repetitivos. Opa, vamos lá. Exercícios repetitivos que não trazem reflexão não funcionam. Mas a repetição de exercícios que você vai colocando um pouquinho de desafio aqui, fazendo mudanças ali, são essenciais para que as crianças possam aprender. Gente, o nosso cérebro, ele é assim. A partir do momento que eu vou entendendo melhor, eu vou automatizando uma determinada operação, uma determinada situação, problema, eu vou buscando e abrindo caminhos para outras possibilidades. Então, a gente tem, sim, que trabalhar com exercícios com as crianças, eles precisam fazer isso, precisam praticar. Eu acho que a maior problema aí da matemática, muitas vezes a gente não dá tempo para as crianças praticarem, a gente já passa conteúdo para eles e não dá tempo de automatizar. Então, vamos lá, para nós podermos trabalhar com as unidades temáticas, e aí eu vou colocar para vocês essa questão das 8 aulas. Então, primeira unidade temática, números. O que envolve números de acordo com a BNCC? Contagem. Contagem não é recitar números. 1, 2, 3. É realmente eu entender que 30 representa 30 elementos e que a quantidade 30 é menor do que a quantidade 50. A escrita dos numerais, a sequência. Então, eu vou colocar exercícios, por exemplo, 5, 10, 15. Qual seria o próximo? 2, 4, 6. Então, eu estou aumentando essa quantidade de 5 em 5, de 2 em 2, ou diminuindo. Operações, né? As operações básicas. Essas crianças precisam entender o procedimento. Não é uma operação, eu vou fazer 2.893.000 mais 3 milhões. Não, eu preciso entender o procedimento, porque do resto eu tenho a calculadora. Então, dentro dessas 8 aulas que você tem, eu peço sempre para que 3 aulas sejam contempladas essa unidade temática, tá? Isso é muito importante. Uma aula importantíssima para situações problemas. Situações problemas não é simplesmente você colocar o enunciado e ele resolve. Dá coisas diferentes.
põe a resolução e a criança cria o enunciado. Você pode trabalhar apenas com roda de... A gente trabalha tanto roda de histórias, por que não vamos trabalhar com roda de enunciados de problemas? As crianças estabelecerem, tá, mas como é que eu chego no resultado? Qual é a pergunta? Quais são os dados do problema? E a gente vai ter uma aula só sobre situação-problema, que eu vou deixar para vocês disponível. Então, dessas 8 aulas, 4 você vai contemplar para essa unidade temática. Uma quinta aula, você vai trabalhar álgebra. Renata, álgebra na educação infantil e ensino fundamental? Sim, eu vou trabalhar sequência de objetos, formas, relação de igualdade, comparação. Então, eu gosto muito deste material, né? E aí você vai falar assim, bom, qual é maior, qual é menor? Isso aqui é maior comparado a este, né? O azul é maior comparado ao roxo, porém, é menor comparado ao verde. Isso é uma relação de igualdade, de comparação. Múltiplos, noção de equivalência. Então, reserve uma aula do seu planejamento para álgebra. Outra aula, você vai trabalhar com geometria. Essa geometria é a localização de objetos sólidos, figuras planas, ampliação e redução. Isso é muito importante. Eu falo sempre do uso do quadriculado. Eu acho que o quadriculado devia de fazer parte desde a educação infantil até o ensino fundamental 2 e até o ensino médio, porque o trabalho com quadriculado, ele te dá noção espacial, organização. As crianças colocam os numerais, muitas vezes eles erram numa operação, não porque eles não sabem o procedimento, porque aqueles números estão todos aglutinados. Ele não sabe se ele soma 5, se ele soma 2, 2 com cara que não é com 2. Eu falo assim para os meus alunos, gente, eu quero 9 com cara de 9, eu quero 4 com cara de 4. Uma aula você vai contemplar para grandezas e medidas. Então, você vai trabalhar sistema de medidas de comprimento, de capacidade, de tempo. E aí vale muito a pena a gente comparar, né? Porque o nosso sistema de numeração decimal, a base é 10. O nosso sistema, quando a gente vai falar de medidas de tempo, a base é 60. Olha que legal para trabalhar com as crianças e elas compreenderem isso. Além, né, vou fazer uma ressalva, a importância de trabalhar as horas, né? A questão do relógio analógico ali. Outro ponto importante, probabilidade e estatística. Leitura de tabelas, coleta de dados, informações, são essenciais para esse processo. E a gente pode construir tabelas com as próprias crianças. Quer ver? Adoro fazer isso. Tanto na coordenação quanto como professora, eu sempre gostava de fazer com as crianças, de andarem pela escola. Então, eu vou trabalhar com as crianças, por exemplo, eu vou construir uma tabela, e eles vão fazer uma pesquisa. Vou dar um exemplo aqui, a cor preferida. Então, as crianças saem pela escola e vão fazendo uma pesquisa com outros alunos, com os funcionários, com o pessoal da manutenção, da secretaria, da portaria, qual é a cor preferida. A partir daquele momento, você volta para a sala de aula e vai trabalhar quantas pessoas foram entrevistadas. Dentro dessas quantidades, e aí você vai ver quantas pessoas gostam mais do amarelo, quantas têm preferência pelo azul, pelo vermelho. E aí nós vamos construindo tabelas com as crianças. Por isso que o uso do quadriculado é essencial. Então, quando a gente pensa no nosso planejamento, e muitas vezes os professores falam, Renata, eu não consigo contemplar tudo. E aí a gente deixa muito de lado, e eu vou ser bem sincera, porque eu vejo professores fazendo isso, e até mesmo, eu acho que não é nem por maldade, porque o próprio livro didático vai trazer a geometria muito lá para o final, e a gente esquece de trabalhar a noção espacial com as crianças, a área, perímetro, e eu vou trazer para vocês um vídeo falando sobre essa questão, né, de área e perímetro, como é que a gente pode trabalhar também, tá bom? Então, lembrem-se, um bom planejamento requer estudo, organização do tempo didático. Não adianta vocês quererem colocar, seu planejamento está maravilhoso, contempla tudo, se o seu tempo didático não lhe permite. Então, pensem também nesse letramento matemático, nessa organização e nesse seu tempo didático. Ele tem que estar de acordo com, você tem que perceber quanto tempo as crianças vão demorar para realizar aquela atividade. Importantíssimo, gente. Muito lúdico, muito material concreto, muito material sensorial,
para que as aulas de matemática realmente sejam, ó, de boa temática.